Beleza, vamos nessa. Hoje nesse vídeo a gente vai conversar sério sobre esse negócio de renda extra. A gente hoje vai desmistificar muita coisa e eu vou mandar real do que você realmente precisa mudar na sua mente para fazer esse negócio todo funcionar. E é papo de coisa de verdade, não é papo de coach. Ah, mas você não gosta de coach? Gosto, tenho até alguns amigos que são. Tá, brincadeira pessoal, não tenho amigo que é coach, eu não gosto de coach. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo ao Quase Rico, o canal que tem o único objetivo de botar mais grana no seu bolso, porque se você não nasceu rico, muito provavelmente você não vai ficar. Mas a gente vai te ajudar a ficar quase. Agora, antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo, eu vou te falar um pouco mais da minha experiência pessoal, do porquê que eu escolhi falar sobre esse tema. Vou comentar aqui sobre experiências reais de gente que eu conheço, que conseguiram fazer uma renda extra e estão conseguindo melhorar as suas finanças com um pouco mais de dedicação, além das suas horas normais de trabalho. A ideia é falar de coisa real, para poder te ajudar de verdade, sem aquelas baboseiras que o pessoal fala na internet, coisa de quem nunca trabalhou, nem sequer teve que fazer um extra depois do trabalho. Se você não quer ouvir eu ficar falando de mim mesmo e quer ir direto para as experiências, para o conteúdo, para aquilo que eu tenho para te oferecer, pula direto para esse minuto que está aparecendo aqui na tela. Então bora. Eu tenho 33 anos, nasci na Baixada Fluminense, em Mesquita. É um local para quem já conhece, sabe que não é nenhuma alta classe do Rio de Janeiro, mas também nunca passei fome. Pode-se dizer que em casa eu era o que hoje o pessoal chama de classe média baixa. Nunca faltou nada dentro de casa, sempre tive comida, tive um nível básico de estudo, mas também nunca sobrou nada. Não era aquele que tinha um videogame dentro de casa, eu precisava ir jogar na casa dos meus amigos, não tinha as roupas de marca, eu tinha o básico para eu sobreviver dentro de casa sem precisar passar fome, que é a realidade de muitos brasileiros, a gente sabe disso. Então eu estou explicando isso para vocês entenderem de que posição que eu estou falando, para entender como a sua vida é próxima ou não da minha, para você saber se o que eu estou te dizendo aqui vai te acrescentar em alguma coisa. Já te adianto, se você realmente está num ponto em que você passa necessidades extremas, tem dificuldade até para colocar a comida dentro de casa, ou se você é aquela pessoa que está sobrando dinheiro, é um classe média alta, muito provavelmente o que eu vou falar aqui não se encaixa para você. Então, sobre a minha jornada de trabalho. Minha jornada de trabalho é de segunda a sexta, de 8 às 16, sendo que algumas vezes eu preciso também trabalhar um pouco depois do horário ou trabalhar nos finais de semana. Eu sou funcionário público com estabilidade, concursado, desde os 22 anos de idade e venho desenvolvendo já há cerca de 10 anos atividades extras para me gerar mais renda, para que eu possa investir mais e construir um patrimônio cada vez mais sólido. Normalmente eu perco em torno de 1 hora de deslocamento entre a minha casa e o meu trabalho, tanto na ida quanto na volta, e tenho o meu carro particular, que é como eu faço o meu deslocamento. Nessas horas vagas eu já publiquei um livro que já me rendeu cerca de R$10.000 até hoje. Estou com o segundo atualmente em processo de pré-venda, para que logo ele seja publicado e também entre junto com o primeiro como quase que uma renda passiva, digamos assim. Eu tive o trabalho de escrever esse livro, mas agora que ele está publicado, meu trabalho de divulgação é bem menor, eu gasto bem menos tempo do que eu gastava para escrever, e eu agora estou no processo de escrever um terceiro, fugindo um pouco dos temas dos dois primeiros, que são de ficção. Agora eu quero escrever um mais voltado para a parte filosófica, para a parte de pensamento. Estou na fase de estudo e estruturação do livro, estruturando como vão ser os capítulos e como vai ser todo o conteúdo, e pretendo em breve já começar a escrevê-lo. Além disso, tem também essa experiência que vocês estão vendo agora, que é uma experiência mais recente do canal, por onde eu me proponho a tentar ajudar vocês, a tentar trazer esse conhecimento financeiro que eu tenho já de alguns anos e transformar ele em algo que possa me gerar renda, ao mesmo tempo em que eu entregue o benefício para as pessoas que estão assistindo. Além desses trabalhos, tem algumas outras pessoas que trabalham comigo na mesma área, são colegas de trabalho meus, que desenvolvem também outras atividades. Tem um companheiro de trabalho meu que tem uma habilidade culinária um pouco maior, então ele vende pudins, tortas, tanto em eventos na nossa cidade, quanto no próprio ambiente de trabalho. Ele aproveita que ele já tem que ir para o trabalho todo dia. A gente sabe que doces são sempre muito bem-vindos quando a gente está estressado no meio do nosso trabalho, que normalmente ninguém gosta de fazer, senão o nome não era trabalho. E ele se aproveita disso para poder vender as tortas e os pudins que ele faz, que realmente são muito bons. Eu, inclusive, já perdi algum dinheiro para ele. Tem um outro companheiro meu que foi para o lado de um trabalho um pouco mais braçal. Ele tem uma estética automotiva, então ele presta
presta serviços realmente de limpeza e vende também acessórios, onde ele ganha um dinheiro conjugando duas atividades, porque a mesma forma que ele consegue adquirir o cliente, prestar um bom serviço ao cliente, ele já se utiliza dessa satisfação do cliente para vender acessórios para o carro daquele cliente, que ele simplesmente compra de fornecedores e repassa tirando lucro nessa operação mais simples. Ele conjuga duas tarefas, na verdade, em uma só, criando uma fonte de renda bem sólida também. Tem ainda um outro exemplo de um companheiro meu que aproveitou as horas depois do expediente para fazer uma segunda faculdade à noite e hoje ele dá aula de física em cursinho preparatório no período noturno. Como o nosso expediente normalmente vai até a tarde, vai até às 4, ele chega em casa por volta das 5, a partir das 6, 7 ele já consegue estar na sala de aula também recebendo um dinheiro a mais. Ainda tem aqueles que também trabalham mais na área de vendas. Tem um companheiro que ele inclusive me ensinou o que eu sei sobre isso, que é a área de milhas. Toda essa parte de acúmulo de milhas utilizando cartões de crédito, programas de fidelidade e outros benefícios. E ele vende essas milhas por meio da emissão de passagens aéreas para pessoas próximas. Muitas vezes até ele já consegue, por meio de contatos que ele construiu ao longo do tempo, vender essas passagens e já meio que vender ou ajustar com um percentual de ganho para ele o pacote turístico para a viagem daquela pessoa. Então a pessoa não só compra passagem com ele, como compra outros benefícios por meio de todo esse programa de venda e de comércio de milhas que ele desenvolveu. E esses são só alguns exemplos do que a gente consegue fazer usando um pouco do nosso tempo livre após as nossas horas de trabalho. Vai ser igual para todo mundo? As oportunidades são iguais? É claro que não. Quem tem jornadas de trabalho maiores tem menos tempo disponível. Aqueles que já têm filhos, alguns dos que eu citei aqui, inclusive, já têm filhos pequenos, também se torna muito mais difícil essa gestão do tempo. Mas é sempre possível. Você sempre tem algum momento do seu dia em que você pode utilizar para gerar uma renda extra. Óbvio, quanto mais tempo e quanto mais coisas você souber fazer, mais fácil vai ser que você desenvolva isso. Mas sempre é possível. E começando hoje, com o passar do tempo, logo isso vai se tornar algo significativo nas suas finanças, porque você vai conjugar isso com o que a gente já ensina aqui no canal sobre investimentos e sobre o acúmulo de patrimônio, e talvez você consiga até trocar de emprego para algo que te dê mais tempo para que você faça ainda mais renda, e com isso você vai entrar naquele efeito bola de neve positivo na sua vida. Então, o importante é você começar da forma correta, é você dar o primeiro passo, que é organizar o seu tempo. Busque dentro da sua rotina qual que é aquela atividade que é indispensável, que é o seu trabalho, quais são aquelas atividades realmente indispensáveis para que você continue mantendo uma saúde na relação com a sua família, e veja também aquele lazer que é indispensável para você manter a sua sanidade mental. Eu sei que tem influencer por aí da área financeira para falar disso aqui que a gente está falando, que fala que não precisa ter a hora de lazer, que a gente tem que trabalhar 25 horas por dia. Isso não existe. Isso é coisa de um imbecil que não sabe a dificuldade que é você sair de casa de manhã e voltar no final do dia e ter um dia extremamente estressante de trabalho. Você precisa de um momento de lazer para se manter saudável. Porém, é importante que você não exagere nesse lazer. Quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, a gente tende a gastar tempo demais no lazer ou ter tempo ocioso demais porque a gente não se planeja e não consegue transitar de forma fluida de uma atividade para outra. A gente perde muito tempo tentando descobrir qual é a próxima atividade que a gente vai realizar. Então, organize o seu tempo, identifique as atividades principais e identifique quais são os intervalos que você tem no seu dia para a sua atividade extra. Pare de trabalhar com esse cronograma que a gente tem, na maioria das agendas, isso é uma coisa da nossa cultura, de dividir o dia em horas. O seu dia não é dividido em horas. O seu dia é dividido em quantas partes você quiser. Então, entenda a atividade que você faz e veja. Com 15, 30 minutos eu consigo desenvolver um pouco da minha atividade? Sim. Então eu vou dividir o meu dia em blocos de 15 minutos, em blocos de 30 minutos e não em horas. Porque senão esses 15, 30 minutos que eu perco entre uma atividade e outra, eu poderia estar desenvolvendo algo e não vou.
vai ser um tempo ocioso, nenhum lazer de verdade para me ajudar a relaxar eu vou desenvolver. Então, comece organizando o seu tempo. Agora, o próximo passo é descobrir aquilo que você pode fazer. Perceba, eu não falei aquilo que você sabe fazer, é aquilo que você pode. Por quê? Porque se você não está fazendo nada a mais do seu trabalho, então dificilmente você sabe fazer alguma coisa além do seu trabalho. A gente só sabe fazer alguma coisa quando a gente executa essa coisa, quando a gente para estudar essa coisa. Então, descubra aquilo que você pode, aquilo que você consegue fazer. E aí, com o tempo, você vai realizando aquela atividade, vai ganhando mais conhecimento, vai ganhando mais habilidade, vai passando de um fracasso completo para algo ruim, que vai passar para algo mais ou menos, e vai passar para algo aceitável, e provavelmente é nesse ponto que você vai começar a ganhar dinheiro. Dali para frente, a tendência é só melhorar até um dia você ser de fato muito bom naquilo e ter uma eficiência grande no ganho de renda por meio daquela atividade. É importante vocês não focarem só naquelas pessoas que são excelentes, que são muito boas naquilo que fazem. Esses são os que chamam mais a nossa atenção, são os que vencem no mercado e conseguem muitas vezes se tornar ricos com aquela atividade. Você não precisa ser essa pessoa para ganhar dinheiro. Muitas pessoas fazem aquela mesma coisa e ganham bastante dinheiro, mas você nem conhece elas, porque elas às vezes são apenas boas, apenas competentes e não excepcionais. Então elas não vão ganhar fama e não vão ficar ricas fazendo aquilo. Rico é quem compra um jatinho, rico é quem compra uma ilha. Isso que é rico. O cara que tem um carro importado, o cara que tem uma BMW, que tem um apartamento na área nobre da sua cidade, esse cara é o quase rico. Ele não é rico, ele é quase. Mas pra gente já é suficiente. Não preciso ser rico para ser feliz. Ser quase já é muito bom. Então esquece essa coisa de ter um talento marcante ou de querer ser como esses caras. Vamos botar o pé no chão e vamos trabalhar com realidade. Para isso, vocês vão precisar de quê? Disciplina, que muitas vezes é mal entendida. Disciplina não é dizer que você organizou a sua agenda, que você descobriu a sua atividade e que agora você vai, todos os dias da sua vida, executar aquela atividade naquele horário e sempre dar o seu melhor que você tinha naquele dia. Pô, isso é papo de coach, coisa idiota. A verdade é, disciplina é aquilo que você vai usar quando você não executar aquela atividade, quando você falhar miseravelmente porque você estava estressado pelo seu trabalho, chegou em casa, passou do tempo do seu lazer, resolveu tomar uma cerveja, tomou a segunda, tomou a terceira, tomou a quarta e não fez aquilo que você tinha que fazer. E aí no dia seguinte você vai estar desmotivado. E uma pessoa desmotivada vai fazer o quê? Vai tender a fracassar de novo. E a disciplina é aquilo que vai te colocar de volta no trilho. A disciplina é voltar o mais rápido possível para o caminho que te leva ao seu objetivo. Isso é a disciplina, porque falhar, fracassar e se auto-sabotar você vai fazer. Porque se você não fizesse, você já era hoje aquele cara que a gente comentou, que está ganhando rios de dinheiro e que tem uma vida tranquila. Se você não está nesse ponto, é porque as condições sociais em que você nasceu, em que você vive hoje, não são favoráveis para você e aquilo que você tem que fazer, você muito provavelmente também não está fazendo. Então é uma junção de fatores. A culpa não é só da sociedade, mas a culpa também não é só sua. A culpa é dos dois. Então, aprenda a ter disciplina. Faz a organização, vai lá, faz o que tem que fazer. Quando você falhar, perceba a sua falha e volte para a sua rotina. E aí você vai dar mais um passo e já vai estar quase pronto, que é o quê? Desenvolver a resiliência. Para de querer ter recompensas imediatas. Para de achar que você descobriu uma habilidade nova, começou a fazer e ela vai te trazer algum retorno. Não vai. Você vai fazer mal feito e as pessoas não vão gostar. E isso é normal. Você tem que ter a resiliência para fazer de novo. Para saber que é a cada novo erro, que é a cada nova tentativa, que você vai aperfeiçoando aquilo que você faz, até chegar no ponto em que vai ser bom o suficiente para que você ganhe dinheiro com aquilo. Tenha a resiliência para esperar o tempo da sua recompensa, realizar a atividade, aperfeiçoar a atividade através do esforço e esperar o tempo certo para atingir a sua recompensa. Entenda um conceito chamado de preferência temporal. Nós, enquanto seres humanos, temos a tendência a preferir ações de recompensa imediata. A gente prefere ter a recompensa e adiar o pagamento ou o prejuízo que aquilo vai nos trazer do que
receber esse prejuízo do que pagar primeiro para receber uma recompensa maior no futuro. A gente prefere o que vem de imediato, independente do valor. Então, entendendo esse conceito, trabalhe a sua resiliência para entender que a sua melhor recompensa vai vir daquele esforço que você faz hoje e ainda não atinge a sua recompensa, ainda não atinge o seu benefício. Porque esse esforço vai te levar a um benefício muito maior no futuro, quando você finalmente for bom naquilo que você está fazendo. E aí, por fim, você só precisa de mais uma coisa para estar pronto para seguir a sua jornada, que é se livrar das suas crenças limitantes. Falei que não era papo de coach e agora vem com crenças limitantes. Mas é isso mesmo, a gente tem que dar o braço a torcer e saber que esse é o melhor termo. Porque se é algo que você acredita, é uma crença. Se está limitando a sua capacidade de agir, ela é limitante. Então é uma crença limitante. É algo que não existe, mas você está ali acreditando naquilo e essa sua crença está acabando com a sua chance de ter sucesso. Então, tem gente que veio até aqui falando mentalmente: ah, mas para você é fácil, para você isso, para você aquilo, ah, mas para outra pessoa também é fácil, para todo mundo é fácil. Ou veio falando: não, mas eu não sei fazer nada, ah, mas eu não consigo, ah, mas não tem nada que eu saiba fazer. Claro que tem, sempre tem alguma coisa que você consegue, sempre tem algo que você pode fazer. Você muitas vezes está adiando o sofrimento de começar a fazer algo que você não domina, o sofrimento da aprendizagem, o sofrimento do fracasso, porque você vai fracassar até de fato aprender aquilo ali. Então, remova as suas crenças limitantes. Faz aquilo. Se daqui a 10 anos aquilo não deu certo, aí você vai saber que realmente você não tinha como fazer. Mas eu ainda não vi esse tipo de coisa acontecer. Quem tenta por tempo suficiente sempre melhora a ponto de atingir o seu objetivo, de atingir o teu resultado. E talvez até você descubra que você é uma dessas pessoas que eu falei para você não mirar. Talvez a gente descubra que você tinha um potencial que estava sendo desperdiçado e você tem talento para ser excepcional em alguma coisa. Você só vai saber isso se você vencer essa fase de acreditar que não tem como fazer. Então, para de sacanagem, bota na sua cabeça que você vai fazer isso e segue. Abraça o processo, abraça esse processo de aprendizagem, de erro e de queda, levante novamente e siga tentando até você conseguir desenvolver a sua atividade de renda extra. E aí, quando você estiver fazendo isso de maneira competente e estiver ganhando mais dinheiro, você vai fazer o quê? Vai assistir esses 2 vídeos que eu estou deixando aqui para vocês, para que você entenda o que fazer com essa renda extra. Porque se você trabalhar, pegar todo esse dinheiro e depois não for inteligente na utilização dele, não vai ter adiantado de nada.